Agora, nas comunidades extrafísicas avançadas, até mesmo naquela que é descrita lá no Cristo Espera por Ti, que ainda é um ambiente de transição, parece, é muito valorizada essa harmonia de cores, formas, sons. Tudo isso é muito aproveitado nesse ambiente extrafísico. Quer dizer, isso também leva à pacificação, aquela né? descrição que tem a harmonia. Lá, tem algumas coisas que são do jeito que tem no Pombal. Agora, Entendi. O Pombal não tem rua. Presta atenção. É como se fosse aqueles buquês de vida bonita. Buquê para a arte. Você está entendendo? Como se fosse assim os jardins da Babilônia no espaço. Entendi. Agora, o melhor da história é que já teve gente que é da história em quadrinho que esteve no Pombal. Eles desenharam direitinho a opção de coisa que tem. Hoje também, nas ciências, estão falando desse processo. Fizeram até, parece, filme com isso. São as ilhas aéreas. Hoje então, aquele monte coisa. de ilhas, como se fossem montanhas no espaço, isoladas. Lá, em parte, o processo é mais ou menos esse. Só que é aquele monte de canteiro. Lá no fundo, eles se juntam, mas não há rua, porque todo mundo volita. Por isso que eu chamo de Pombal. Pombal é justamente isso. Não tem lugar de sentar, é só de entrar, sair, é voando. Tem a volitação. Em muitos estágios, então, essa relação da estética com a harmonia permanece nas apresentações, na energia, em todo o processo. Agora, o que é interessante é a hora que coloca nessa estética o processo do discernimento. Porque enquanto a estética ela está dentro da arte, está tudo na base apenas da emoção casada com um processo muito grande de fantasia por causa da imaginação. E aquilo não sai dali. Mas faltou o equilíbrio de colocar a coisa com a régua do discernimento. Então, o julgamento é outro, a abordagem é diferente, as coisas mudam. E isso, então, é o caminho nosso atual. Tem até um outro verbete que eu ainda não trouxe para cá, você vai receber aí também qualquer hora os dados, que é sobre o processo psicossomático. A hora que a pessoa vê o envelhecimento do psicossoma. Por quê? Tem que envelhecer para a pessoa ficar livre disso. Porque a hora que você virar consciência livre, você não vai ter mais. Então ele está envelhecendo. Vai chegar um ponto que você descarta o psicossoma. Entende? Então, tem uma série de condições que são psicossomáticas. E isso é que eu chamo obsolescência psicossomática. É esse que é o título do verbete. Você ainda não recebeu, você vai receber qualquer hora. Obsolescência psicossomática. Agora, por exemplo, tem uma opção de coisa que tem no outros verbetes, que eu já falei nisso, mas esse aí é específico a mostrar o que é. Por exemplo, a obsolescência psicossomática. Dentro da questão de arte, de comunicação, a récita, declamar uma poesia, a oratória, a eloquência, a retórica, tudo isso já era. O que interessa para nós hoje é a refutação, a refutaciologia, é a discussão técnica. Então, veja, a discussão técnica, a refutaciologia, ela é mental somática. Já tudo isso que nós falamos é psicossomático. Então, é muito chato a hora que eu pego, como eu discutia com a turma lá dos advogados, falo assim, vocês todos são de psicossoma. Por quê? Você ainda faz eloquência demais. Considerando que, e aí vai repetindo. Isso é a estética boba, superficial. Ipso fato, data venia. Você pode dar um outro exemplo, assim como você deu esse, que quer dizer, na palavra, na comunicação, na ideia falada, a obsolescência é a retórica, essa empolação, essa coisa toda que fica demodê. E nos outros aspectos, assim, o que você pode dar de ideias? Tem vários. Nas por formas, exemplo, por exemplo. E Tares. Como? Tacon e Tares. Sim. Tacon é obsolescência. Mas o que é obsolescência? Religião e a conscienciologia. O que é obsolescência na forma, por exemplo, Valdo?
O que é a Na obsolescência forma, da forma? é justamente essa que eu estou mostrando aí, o processo da forma palavra. Que eu falo da coisa física, concreta. Pois Qual que é a obsolescência da forma? É a pessoa que acha que arranjou uma obra de arte e aquilo é uma coisa fora de série. Não é um negócio físico, aquilo não vale nada. Ela não foi nem lá no Pombal. Se ela for lá, tudo aqui fica... A forma vai embora. Então, a paraforma, com estética, por exemplo, aquelas maquetes vivas que tem nessas comunecas. Na parte da aparência, do desenho, da geometria. Você fica desinteressado. Como diz o cara lá no Rio, michou o coreto. Não adianta mais. Não é por aí. Entende? Então, todo o processo de estética que nós vemos aqui são caricaturas. São simulações caricatas. O negócio está muito longe da realidade, como é que é a situação. Volto. Tem algumas coisas, tem vários. Tem um sobre beleza, tem um outro também, que tem uma série de dezenas de itens. Tem tudo isso, tem aí. Mas, por exemplo, o Pombal tem esse aspecto. Você sabe mais ou menos por qual motivo dessa peculiaridade, assim, de ser suspenso ali? Não, isso aí é o seguinte, é uma cidade praticamente aérea. Aérea, eu estou falando, não é doida, está no espaço, não. É aérea. Entende? A condição do holopensene. Entendo, mas assim, esteticamente... Então, é uma cidade volitativa. Mas esteticamente teve alguma utilidade isso, assim? Não, porque é um jardinzão. É como se fosse os jardins da Babilônia, esse é físico. Lá parece um negócio dele. É um negócio enorme. E outra coisa, às vezes parece que tem uma conotação de azul, mas é um azul difícil você falar. Parece assim um azul marinho, você está entendendo? Um azul assim mais suave. Mas agora aquilo brilha, é transparente. Você pega, tem aquelas flores, tudo assim, azuladas. São cachos, montanhas de flor. Uma loucura isso. E assim, os platôs têm uma diferença de tamanho grande? Quando eu fui lá a primeira vez, a turma lá que lembra, que eu perguntei, foi uma mulher que deve ter vivido mais de 20 vidas como mulher, que começou a trabalhar aqui. Eles foram olhar e eu tinha razão. Era mesmo. Hein? Cada estética feminina. O toque feminino. É aquele negócio, o cara está numa repartição só de macho, aí entra uma moça para trabalhar. Na mesma hora ela traz um vasinho com a rosa vermelha, toda bonita, se desdobrando lá dentro. Isso é o toque feminino. Então, o Pombal, no início, teve um toque feminino muito grande, que é o processo da maternagem. Agora, eu perguntei isso a primeira vez que eu fui lá, há muito tempo. E os platôs, assim, vamos dizer, eles têm tamanhos assim, que variam muito, de grande para pequeno? De quê? Os platôs, cada... você está falando dos canteiros daquilo? As partes não, suspensas. aí varia o que é que tem, porque lá tem verdadeiras instituições. Aqui eu trabalhava, por exemplo, de assistência mais séria do povo que estava em convalescência, para depois entrar para ressomar. Quando eu voltei lá, eu fui direto para o meu lugar, eu já sabia tudo. Agora, lá você está assim, quando você vê aquela turma que parece pássaro que está andando, você vai olhar, tudo é concierge. Eles estão volitando. Agora, tudo ali materializado, bem arrumado e tal. Eu tenho uma dúvida. Agora, o negócio é bacanérrimo. Tem como se fosse assim uma espécie de música ambiente e uma luz ambiente permanente. Aquilo está sempre daquele jeito. Então, uma harmonia impressionante. Agora, o Balzac, ele fala alguma coisa lá, aquela descrição que ele faz, as quadrelas que ele faz do jardim, aquelas coisas. É mais ou menos, mas lá é mais bonito que aquilo que ele descreve. E eu tenho uma curiosidade que, há tempos você falou que, por exemplo, tem uma Comunex mais evoluída, e tem, por exemplo, a Central de Extrafísica vai ter como se fosse um departamento lá, as centrais extrafísicas. Como é que se representa lá? Todos esses lugares que eles arrumam muito o processo da estética, é porque ainda tem gente na fase de transição de melhoria. São áreas de convergência para a convalescência.
Então, é a área de transição para dar alta. Entende? Mas como é que é a representação assim dessas centrais extrafísicas lá, dentro de uma Comunex como essa? Eles têm, né, por causa do processo, a matéria extrafísica, essa insubstancialidade tangível. Eles têm isso. O processo é que tem. Tem um certo aspecto terapêutico na estética das coisas, tem, né? até um Ela certo cumpre um papel terapêutico, tanto até no um certo som, ponto. na forma, na cor. Agora, o em problema tudo isso. todo é o processo que afeta a intraconsciencialidade. Entendi. Que Esse dá aqui é uma a terapia calmia, melhor. né? A cor dá uma calmia, a Não, forma, é igual a música, calmia, o som. tudo isso. É som, movimento, a estética da forma e outras coisas mais. E outra coisa também, existe aqui, por exemplo, para nós, o processo da energia que segue também uma estética, devido à clivagem. Segue o processo da matéria. Então, o problema molecular, por exemplo, para criar o processo celular, tudo tem sua razão de ser. A molécula, a base de tudo. Há um encaminhamento das coisas. Por isso tem aquele negócio da gilete, do cone, do processo. Entende?